44 heresias ou falsos ensinos das testemunhas de Jeová. Hoje eu vou ler para vocês aqui uma lista de falsos ensinos, de doutrinas estranhas que a liderança das testemunhas de Jeová ensinam para os seus seguidores e eles, por sua vez, são exigidos a crerem, a defenderem essas crenças e a propagarem para todos os cantos do mundo esses pensamentos ou mesmo as explicações aqui oferecidas. Então, que fique bem claro que a comunidade em si não é responsável e não participa em absolutamente nada no debate dessas doutrinas, apenas um grupo de líderes lá nos Estados Unidos, na sua sede mundial, que tem a autoridade papal de mudar as suas crenças e estabelecer suas crenças. Então, anote aí, eu vou mencionar e fazer uma breve observação em cada uma dessas falsas doutrinas, dessas heresias. Leve em consideração que nem tudo aqui é uma heresia de perdição, mas como esta religião se coloca como sendo a única verdadeira, todos os seus ensinos têm que ser considerados como mais um elemento de conhecimento para a salvação de seus adeptos. Então, torna isso uma heresia nesse sentido, mas não necessariamente no conteúdo, porque há alguns procedimentos internos que não fariam tanta diferença, mas como para eles a religião da Torre de Vigia é a única verdadeira, é o único caminho que Deus escolheu no mundo, então nós precisamos fazer uma crítica, né, bem pontual a esses aspectos. Então vamos lá. Número 1, Deus não é onipresente, ele não está em todo lugar. Então, para as testemunhas de Jeová, Deus não é onipresente. Número 2, a onisciência de Deus é seletiva. Ele não sabe todas as coisas até o momento que ele decide saber. Então, a onisciência de Deus, segundo crê a testemunha de Jeová, tem que ser acionada para ele saber o que está acontecendo. Provavelmente, o Deus da Torre de Vigia nem sabe que estamos falando dele agora. Número 3, Deus possui um corpo espiritual que ocupa um lugar fixo no universo. Então, a testemunha de Jeová olha muito para Jeová, para Deus, como se fosse um anjo, né? O seu corpo espiritual, a sua forma seria fixa em algum lugar, como um anjo. Então, eles têm essas percepções limitadas de Deus. Número 4, Deus deve ser tratado com o nome Jeová. Então, todos sabem que a forma Jeová é uma forma não muito correta, talvez foi uma tentativa híbrida de descobrir o nome de Deus, outros defendem que é uma boa forma, ainda outros preferem Iavé, Javé, enfim, o debate vai continuar porque o uso se perdeu, né? O uso das vogais para o tetragrama se perdeu, então tudo é especulação. Porém, eles se apegam à forma Jeová e dizem que precisa ser usado na adoração ou nas orações. Número 5, Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Então, para testemunho de Jeová, aquele arcanjo Miguel que aparece ali em Daniel, que aparece em Apocalipse, é Jesus Cristo, né? Que deixou de ser arcanjo e se tornou o homem de Nazaré, né? E depois eu acho que voltou a ser o arcanjo Miguel, só que agora mais poderoso ainda. Número 6, Jesus Cristo não é Deus, pelo menos não é Deus como e com o Pai. A testemunha de Jeová crê que ele é um Deus, né? Tem que ser tratado como um ser divino, mas não como Deus propriamente dito. Assim como a Escritura ensina, eles então distorcem a interpretação ou o próprio texto, mas dificilmente uma testemunha vai confessar o que Tomé confessou,
que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Deus. Número 7, Jesus Cristo morreu numa estaca. Então eles negam toda a informação histórica por causa de uma possibilidade etimológica da palavra stauros, e então eles dizem que Jesus morreu na estaca. Não há ninguém, nem opositores do cristianismo sequer defendem de forma tão veemente essa negação da cruz. Número 8, Jesus Cristo ressuscitou em espírito. O seu corpo desapareceu. Isso aqui é uma clara negação da ressurreição corporal de Jesus, né? E o próprio Jesus disse que ele iria restaurar o templo em 3 dias, né? E ele, lá diz o texto, disse isso do seu próprio corpo. Então aqui Satanás cegou os líderes, tanto quanto os demais assuntos, cegou os líderes das Testemunhas de Jeová, negando a ressurreição espiritual. É óbvio que eles tiveram uma razão para isso. Qual foi? O próximo tópico, próxima heresia, número 9. Jesus Cristo reina no reino celestial desde 1º de outubro de 1914. Então eles dizem que Jesus está presente no reino celestial desde 1914. Aliás, desde o 1º de outubro de 1914. Eles fazem uns cálculos lá, muito manipulados, forçados, para contar que Jerusalém foi destruída antes de Jesus, no ano de 607, que não tem nenhuma prova arqueológica para isso. Eles somam uma quantidade de anos lá de uma certa profecia e eles dizem que Jesus se tornou rei no reino celestial em 1914 de forma invisível. Daí o porquê também negam a ressurreição corporal de Cristo. 10º, Jesus Cristo não voltará visivelmente, né? Então, por causa dessa doutrina e às vezes confundir a presença de Jesus com a vinda de Jesus, eles então dizem que Jesus não será visto. Quando a Bíblia lá diz que todo olho verá, está dizendo olho de entendimento, né? Não que as pessoas verão Jesus. Eles negam completamente esse ensino do cristianismo. Heresia 11. Jesus Cristo é mediador apenas dos 144 mil. Lá em Apocalipse 7, em Apocalipse 14, aparece um número de 144 mil, e eles dizem que apenas aqueles que vão para o céu, reinar lá no reino celeste. Então Jesus é o mediador deles. Então todos os outros vão ser amigos de Jeová, netos de Jeová, mas apenas os 144 mil que são filhos e vão reinar no reino celestial. 12. O Espírito Santo não é uma pessoa. Então o Espírito Santo também, a doutrina do Espírito Santo também sofre na mão da torre de vigia, porque diz que esse Espírito é impessoal, é uma força ativa e que não tem atributos pessoais, embora o texto atribua a ele, mas ele não é pessoal, não é uma pessoa, muito menos a terceira pessoa da Trindade, né? Eles dizem que o Espírito é a força ativa de Jeová, né? Então, o 13º aqui, o Espírito Santo é a força ativa de Jeová em atividade. Então, toda vez que a Bíblia diz que Deus agiu, então é a força dele agindo, né? Então, eles chamam isso de Espírito Santo. 14. O Espírito Santo não é Deus. Também eles negam veementemente não só a pessoalidade e a personalidade do Espírito, como também a divindade do Espírito, negam completamente. 15. O Espírito Santo só gera para a vida celestial os 144 mil. Então, quando a Bíblia fala de novo nascimento, de regeneração, o entendimento deles é totalmente diferente, viu? Não é que eles pensam que o Espírito Santo está produzindo a vida espiritual que a pessoa perdeu no pecado. Não, está realmente dizendo que está formando uma vida espiritual para que esse espírito agora, essa vida espiritual é um espírito que vai ter a personalidade daquela pessoa na ressurreição dela, para ela ir para o céu com esse espírito. Então, somente os 144 mil é que recebe
um espírito imortal para viver no céu, por isso eles chamam de nascer do espírito, entendeu? É totalmente diferente da crença cristã. 16. A doutrina da Trindade é pagã e não bíblica. Eles têm essa mania de dizer que a doutrina da Trindade é pagã, que veio do paganismo. Eles falam isso também da doutrina do inferno, da doutrina da imortalidade da alma, tal como os adventistas que os influenciaram plenamente nisso também. 17. A Bíblia é exata apenas nas versões que a liderança das Testemunhas de Jeová traduzem. Então, eles produziram até algumas traduções, mas a tradução Novo Mundo é a Bíblia fiel, né? É a Bíblia exata, né? Segundo eles. Todas as demais são corrompidas, só deles que pertence aos ungidos de Jeová, né? 18. Todas as demais traduções estão corrompidas, como eu já mencionei, então eles, se você abre a Bíblia, eles já olham com desconfiança, porque não é da tradução do Novo Mundo, então eles têm essa rejeição com as demais traduções, que é problemático demais isso. 19. Sem o corpo governante, ninguém pode entender a Bíblia, entendeu? Então, apenas o corpo governante, que hoje eles chamam de servo fiel e prudente, ou escravo fiel e discreto, somente eles têm a capacidade dada por Deus para interpretar a Bíblia, para todas as testemunhas de Jeová. Uma vez até uma testemunha de Jeová me disse assim, que todas as religiões possuem a Bíblia, mas apenas as testemunhas de Jeová possuem o escravo fiel e discreto, né? Então, ou seja, apenas eles têm o canal de comunicação de Deus com a humanidade. 20. Todas as religiões são Babilônia, né? Então, a Babilônia ali de Apocalipse 17, 18, ali é o império das religiões. Com exceção da religião Torre de Vigia. Todas as demais, católico, protestante, budista, espírita, todas estão ali. E todas elas serão destruídas por Jeová no Armagedon, se não saírem de lá e servirem a Jeová na Torre de Vigia. 21. Jesus Cristo escolheu a religião da Torre de Vigia em 1919, né? Eu não sei se essa doutrina mudou, porque eles mudam muito, né, essas questões de datas, mas eles tinham uns cálculos lá e dizia que Jesus, no ano de 1919, escolheu a Torre de Vigia para ser a sua religião. Vamos aqui. 22. A liderança das Testemunhas de Jeová já especulou acontecimentos proféticos para vários períodos, e todos sem sucesso. Então eu tenho algumas datas aqui, ó. Todas essas datas que eu vou mencionar aqui já foram datas proféticas para as Testemunhas de Jeová. Então, o ano de 1874, o ano de 1878, o ano de 1881, tudo aqui já ainda no período nascente ali dos estudantes da Bíblia, com Charles Russell, né? Depois, 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, inclusive em 25 eles compraram uma mansão lá nos Estados Unidos, né, Bet-Sarim, para receberem os mortos, e nada aconteceu. Por causa dessa profecia aqui, né? Em 1941 esperavam um fim, em 1975 eles também diziam que a geração que nasceu em 1914 presenciaria o fim do mundo ou Armagedon. Diziam com isso que o fim viria dentro do século XX, passou o século XX e nada. Eles diziam que os ungidos foram escolhidos até o ano de 1935, daí suspenderam essa data, porque eles começaram a ficar muito velhos, e depois eles veriam o fim, aí agora já inventaram uma outra geração sobreposta, enfim, mas a liderança, ela é campeã, a liderança TJ é campeã em datas proféticas, nada aconteceu. 23. A liderança TJ já proibiu vacinas, transplantes de órgãos, casamento,
frações de sangue, serviço militar alternativo, proibições, todas essas que foram abandonadas posteriormente, né? Então, essas mudanças, essas doutrinas que afetam a vida das pessoas, é apresentado como verdade de Deus e depois eles mudam, né? 23, a liderança TJ, aliás, 24, as testemunhas de Jeová são proibidas desde 1961 de receber ou doar sangue, embora já antes diziam que a transfusão era errada. Então, é assim, proibido mesmo, as testemunhas de Jeová uma testemunha de Jeová só passou a ser proibida de receber sangue, tendo a ameaça de ser expulsa, a partir de 1961. Antes era proibido, mais antes ainda não era proibido, mas a proibição com ameaça de expulsão apenas a partir de 1961. Outro ponto aqui, 25. A salvação vem de Jeová por seguir os ensinos do corpo governante. Por isso, são muito dedicados nos trabalhos e nas regras morais. Então, a salvação das testemunhas de Jeová, a concepção dela de salvação é por obras, por capacidade, por aderirem à organização do corpo governante. Então, eles são dedicados por causa disso, né, para cumprir as regras morais ali e alcançarem a aprovação de Jeová. 26. As testemunhas de Jeová é proibida de comemorar aniversário, Natal, Ano Novo. Eles não servem o exército, não votam, e eles não comemoram datas como Dia dos Pais, das Mães, de crianças, enfim, porque, segundo eles, tudo isso teve um início pagão, né? Embora eles não conseguem explicar, porque hoje não tem presente nessas festividades o paganismo, assim como a aliança mesmo, elas usam aliança, né? Elas usam outros apetrechos que foram iniciados com certo paganismo, mas com o tempo o paganismo não fez mais presença nessas festividades. Porém, eles então condenam todos os demais por serem praticantes dessas coisas que eles dizem ser pagãs. 27. As testemunhas de Jeová pregam de casa em casa para cumprir uma quantidade de horas, né? Isso daqui recentemente foi alterado e é interessante que as testemunhas de Jeová agora têm os carrinhos, né? Elas ficam ali conversando, enfim, mas eles dizem que estão pregando, né, a mensagem do corpo governante para todas as pessoas, né? Mas há um teste interno, né? Teste no sentido de compreensão coletiva de que quem não está envolvido naquele trabalho não pode ser espiritual, né? Então, as pessoas passam a se sentir obrigadas a participar ali da pregação ou de fazer horas, né? 28. Qualquer pessoa que sai ou é expulsa da religião TJ não é nem cumprimentada. Hoje eles estão aliviando isso, quando alguém que é expulso por alguma desobediência, mas não se torna apóstata. Então, eles estão aliviando, porque estão recebendo muitos processos, né? Nem sei até que ponto esses processos são feitos, enfim, mas eles proíbem pessoas que são expulsas por apostasia de conversarem com as testemunhas de Jeová, são proibidas de conversarem com tais pessoas. 29. O grupo dos salvos está dividido em duas classes, a celeste e a terrestre, né? Então, a celeste são 144 mil e a terrestre são aqueles que têm a esperança de viver para sempre na terra. Mas tem alguns problemas aí ainda, observe. 30. No céu só irão os 144 mil que reinarão com Cristo durante o milênio. Então, olha só o que eles ensinam, né? O reino celestial é o reino dos 144 mil. Olha, independentemente do que você entende dos 144 mil, ali em Apocalipse 7 e 14, em momento nenhum a Escritura diz que somente eles vão para o céu, né? A Bíblia deixa claro outra coisa, mas, enfim, estamos só tratando aqui desse falso ensino. 31.
Apenas os 144.000 são filhos espirituais de Jeová, os demais serão amigos de Jeová, porque eles precisam, né, ainda cumprir, né, os que vão ficar na terra precisam ainda cumprir a vontade de Deus, garantido só os 144.000 no milênio, né, que estão no céu. 32. Na terra, os que fazem parte dos 144.000 serão salvos, os que não fazem parte dos 144.000 serão salvos depois do milênio. Então veja, aqueles que vão passar com vida no Armagedon e os que vão ser ressuscitados lá, sejam eles antigos servos de Deus ou não, eles ainda precisam ser fiéis e serem testados para serem salvos eternamente, senão vão ser punidos e destruídos, e só os 144.000 que estão garantidos aqui. 33. No paraíso na terra, a vida será eterna, não imortal. Todos os que viverem na terra poderão cair em pecado e serem subitamente destruídos. Então, quando se fala de imortalidade, a imortalidade é só para os que vão para o céu, e os que vão ficar na terra vão viver como Adão e Eva viveriam perfeitamente, sem envelhecer e sem ficar doentes. 34, olha só que curioso, os patriarcas da fé, todos os servos de Deus, de Abel até João Batista, viverão no paraíso na terra. É curioso, né? O fundador da Testemunha de Jeová, né, cheio de acusações contra ele, e outros que calcularam o fim do mundo, esses são considerados parte dos 144.000, mas os servos de Deus, de Abel até João Batista, vão ficar na terra e ainda precisam provar que serão fiéis depois do milênio para, se quiserem, viver para sempre na terra, né? 35. No paraíso na terra, vão se casarem, se reproduzirem até encher a terra, né? Então eles têm esse pensamento. Inclusive, antigamente, alguns, quando esperavam o fim do mundo para certa data, adiavam o casamento para casar no novo mundo, né? Mas a Bíblia rejeita isso plenamente, que lá em Lucas, Jesus disse que não se casarão, né, no mundo vindouro, né? Então, é um ensino falso aqui deles. 36. O diabo, os demônios e os ímpios serão destruídos para sempre. Então, as Testemunhas de Jeová defendem o aniquilacionismo, né? Não haverá tormento, não haverá punição eterna, como ensina a Bíblia. Morreu, acabou, foi punido, acabou. O tormento eterno não existe, nem existirá, é o 37 aqui, eles negam o juízo de Deus eterno. 38, a alma é mortal, é a pessoa e deixa de existir na morte, então eles são mortalistas, negam a imortalidade da alma. 39, o espírito é o fôlego ou a força de vida, então a alma é a própria pessoa e o espírito é o fôlego de vida, tá? Então eles negam qualquer ideia de um princípio que sobrevive à morte do corpo. 40. A ressurreição dos 144.000 começou em 1918 e vai até o Armagedon. Mais uma vez, eu não sei se essa doutrina continua, mas eles tinham também um cálculo, que apontava para 1918 como sendo o início da ressurreição celestial, ou seja, quem era dos 144.000 morre e no piscar de olhos ressuscita, né? Aí é que eles chamam de arrebatamento. Então, do ano de 1918 até o Armagedon, isso está acontecendo. 41. A ressurreição terrestre se dará durante o milênio, de todos os que tiveram a oportunidade e não entenderam a mensagem do corpo governante. Então, o milênio vai ser uma segunda chance para as pessoas que não tiveram a chance aqui. Então, na verdade, será a primeira chance, né? Porque os que tiveram a chance aqui e enfrentarem o Armagedon vão ser eliminados. Agora, aqueles que não entenderam, de alguma forma, vão receber uma chance lá no milênio, né? A ressurreição será a recriação da mesma pessoa com a mesma memória. Então, eles não acreditam na ressurreição do corpo que morre, tal como no caso de Jesus lá, né? Eles negam a ressurreição do corpo que morre. Então, para eles, na ressurreição, Jeová vai fazer um corpo igual ao que você tem e vai dar a memória para você novamente, e aí isso é chamado de ressurreição, que na verdade tinha que ser chamado de
recriação. Então, eles não creem na ressurreição do corpo que morre, tá? Não sei nem por que chama de ressurreição, não é verdade? 43. Durante o milênio, as testemunhas de Jeová que passarem com vida vão ensinar as novas doutrinas, né? As novas doutrinas para os que forem ressuscitados. Então, quando começar o milênio, as testemunhas de Jeová que foram poupadas no Armagedon e passaram com vidas, eles vão pegar as revistas da Torre de Vigia, os estudos, e vão passar para os que forem sendo ressuscitados, né? Eles que vão ensinar, vão até ensinar os patriarcas, né? Curioso aí, porque eles receberam a instrução do corpo governante e os patriarcas antigos não, né? Então, eles vão aprender das testemunhas de Jeová. Então, eles dizem que, por isso que eles têm essas gráficas, tudo, para produzir material para o milênio e ensinar a verdade de Jeová e serem salvos eternamente. Bom, esta é a doutrina ou ensino número 44. Eu espero que essas observações te ajude a ver com misericórdia essas pessoas. Eles estão plenamente enganados. Por isso que muitas pessoas, quando deixam a torre de vigia, não conseguem ir para outra religião, aprender as doutrinas cristãs centrais, porque isso daqui foi um estrago profundo. Imagine uma pessoa que não cria que Deus é onipresente, nem onisciente, que estavam em um lugar fixo no universo, como que ele vai começar a entender biblicamente um Deus transcendente, um Deus trino, não é? Então é difícil. Então, ore por essas pessoas, evangelize com paciência e amor, e você que é testemunho de Jeová, repense, né? Esses ensinos não são escriturísticos ou não estão baseados na verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te ilumine na verdade.